Calendário de Júlio César. Mas Juliano Posati com um Z só e um T só, porque eu já sei que as pessoas vão querer procurá-lo no Instagram. Ele é fundador do Círculo Escola e a nossa conversa é: será que os extraterrestres estão entre nós? Será? Sabe que está acontecendo uma coisa curiosa. Me conta. Eles estão entre nós de duas maneiras diferentes. Tanto fisicamente como psiquicamente. Fisicamente, né? Presença, sim, pegar, tocável, visível com o olho nu. Está acontecendo um desacobertamento em todo o mundo. E eu acho que quem mais contribuiu para isso foi o ex-ministro de Defesa do Canadá, Paul Hellyer. Paul Hellyer, no final de 2014, vai ao Capitólio americano para uma sessão de audiências públicas. E nessas sessões ele afirma que tem contatos com militares aposentados, funcionários do alto escalão do governo e mesmo outros companheiros de ministério que afirmam assim categoricamente que o governo americano já tem contato com mais de 5 raças diferentes. Contato físico, mantém um intercâmbio. E que estariam tirando vantagem disso. O que mais chama atenção no depoimento do Hellyer é que ele diz que algumas dessas civilizações só não iniciaram um intercâmbio ainda mais ostensivo com toda a humanidade porque esses chefes de Estado se recusaram a abrir mão do seu arsenal militar, arsenal nuclear, muito mais precisamente. Você sabe quantas ogivas nucleares existem no mundo hoje? Não. Bombas como aquela que caíram em Hiroshima e Nagasaki, tá? Não sei. Mais de 16 mil ogivas nucleares. Você tá brincando, Juliano? A impressão que dá, Regina, é assim, que nós estamos num condomínio galáctico e nós somos aquela casa problemática, que as crianças tocam fogo, né? Fazem bagunça. Quer dizer, a Terra é o planeta problema. É um vizinho complicadinho, sabe? Peraí, a tia quer participar? Venha, tia. Fica aqui com a gente. Venha, tia. Agora, adorei. Deixa eu te perguntar uma coisa. Você falou 5 espécies diferentes? 5 espécies diferentes. Você acompanhou o que ele falou? Tô. Seriam 5 planetas diferentes? Seriam 5 civilizações diferentes. Que não dá para saber se são planetas diferentes. Podem estar em um ou mais planetas, porque com a evolução que eles já têm e a possibilidade de viagem galáctica, eles podem já ter populado outros planetas. Agora, esse contato que a gente está falando e que o ministro de Defesa do Canadá abriu o jogo e jogou no ventilador... Por que ele fez isso? Você sabe? Olha, o porquê é porque ele acha que chegou a hora. Chegou a hora, nós já temos maturidade. Eu estive na casa dele em Toronto, Mentira. Eu conversei com ele pessoalmente. E ele disse assim, olha, chega um momento na vida de uma criança em que ela precisa entender que o Papai Noel não existe. Ele falou, chegou um momento na vida da humanidade que a gente precisa entender que a gente não é a última bolacha recheada do pacote. Muito pelo contrário. Muito pelo contrário. Ô tia, fica à vontade para perguntar o que quiser. Sim, tô ouvindo para não estorvar também. Não estorva, não. A conversa aqui é maravilhoso. A conversa aqui é a 3, aliás, a 4, que quem está em casa tem certeza. Ficou uma roda de quermesse com esse estorvado, é um clima. Eu tinha até perguntado para ele assim, como é que a gente sabe, às vezes, né se não é algo psíquico, assim, da pessoa imaginar... Não, mas ele falou né? que psiquicamente eles também... Psiquicamente também, é o segundo jeito. Por quê? Nós fizemos uma pesquisa em 2016 com 700 médiums espíritas ou espiritualistas no Brasil inteiro. E nós perguntamos para esses médiums que tinham alguma experiência com trabalhos espirituais se algum deles já havia, em clarividência, notado a presença de seres que eram diferentes de espíritos humanos desencarnados, seres extraterrestres. Eu particularmente não gosto da palavra extraterrestre porque eu acho uma falta de educação.
Parece que a Terra é o centro e tudo que está fora é extra. Curioso, e com o tamanho do universo, curioso que você viu que eu até gaguejei para falar. Foi. Eu senti a hora que eu falei extraterrestre, eu senti uma coisa assim. Então é isso, você não gosta da palavra, né? Como se tivesse a margem, Já estava assim, dando uma dica mental para você. Eu captei alguma, sabe, mas porque... É isso, que se você coloca a Terra no centro e não está no centro. E não está no centro, Verdade. A gente já passou disso. Não é? E o que garante que a gente é desse planeta, por exemplo? O que não garante que a humanidade terrestre mesmo está vindo, evoluindo em diversos planetas e nesse momento nós estamos aqui, já nós estamos em outro? Mas o que aconteceu com esses médiums? Nós fizemos essa pesquisa e perguntamos. 65% deles afirmaram que sim. Junto com os tradicionais mentores, pretos velhos, espíritos de luz, espíritos de médicos desencarnados, eles estavam observando a presença de seres diferentes, mais altos, mais longos, com uma vibração diferente. E nós perguntamos, como é que vocês identificaram isso fisicamente? Mais de 40% respondeu, taquicardia. A energia eletromagnética que esses seres estariam aportando no trabalho de cura mexeria aqui, com o nosso campo eletromagnético. Que o médium sentiu. Os médiums sentiram. Veja, eu falei com 700 médiums do Brasil todo. E mais da metade vai dizer que tem a mesma sensação. Isso é muito curioso, não é? Muito. Agora, esses seres estariam trabalhando, e respondendo à tia, com projetos de cura. E hoje a gente sabe que a medicina complementar, as terapias integrativas, elas chegaram para ficar. Na década de 80, quando a Organização Mundial de Saúde ela fala da Carta de Ottawa, que o ser humano só vai ter qualidade de vida se integrar todos os domínios, pensando em físico, emocional, psicológico, familiar, espiritual, a própria OMS fala isso. As terapias complementares chegaram. Se você pegar, por exemplo, uma terapia como o Reiki, Reiki é uma técnica integrativa de saúde reconhecida pelo SUS, que foi canalizada por um japonês. Ele entra em meditação, desdobra e tem contato psíquico com um ser que não é deste planeta, que ensina o Reiki. E hoje nós já temos aí, se você entrar em diretórios acadêmicos, mais de 3.000 papers mostrando o impacto positivo da terapia do Reiki. Papers são estudos, né? São estudos mostrando a efetividade desse tratamento em saúde. Então, tia, você fala assim, como é que a gente sabe que não é brisa da cabeça da pessoa? Isso. Bom, se eu entro em contato psíquico com um ser que me ensina uma técnica que é reconhecida no mundo inteiro e que dá provoca resultado. mais de 3.000 estudos científicos comprovando o resultado. É brisa? Bom, se for, eu não sei, mas eu sei que está sendo muito útil para a humanidade. Você já sentiu taquicardia ou você já sentiu algum contato físico que te levou a acreditar que você estava entrando, que você estava perto desses seres? O que aconteceu com você? Todas as semanas, mas muito forte quando nós fundamos o Círculo, porque o Círculo é uma escola filosófica exoconsciente. Tá lindo esse logotipo. Né? Por que exoconsciente? Porque a gente entende essa natureza extraterrestre da consciência e também essa habilidade de entrar em sintonia psíquica com esses seres com o objetivo de produzir coisas úteis. Porque pode até parecer que a gente está falando aqui de entretenimento. Ah, que legal, essa terrestre. Ah, tá lá, tá vendo? Ó, a Regina chamou esse cara para falar de ET com tanto problema sério. Olha que apelação. Ah, é verdade, falta de pauta. Falta de pauta, não sei o quê. Não, peraí. Uma coisa é a gente se alienar, ficar lá, ai meu Deus, estamos em contato, aqueles doidão que a gente via na televisão, fazendo círculo, desenhando aeroporto de disco voador. O cinema sempre ajuda a fantasiar. É verdade. Agora, e a turma Regina, ajudava muito, né? Seria aquela coisa de, ai, eles vão dominar a Terra. Vão dominar a Terra. Eles são maus. Ficam com medo. Medo, é. Agora, quando a gente começa a perceber que esse contato psíquico ele é pautado pela lei da fraternidade, que esses seres, boa parte deles, estão aqui para ajudar a humanidade como se fossem irmãos mais velhos, a gente começa a perceber que eles estão aqui para colaborar com os processos de inovação que vão transformar a nossa sociedade. Sabe o que está acontecendo? Vários executivos, empreendedores,
caras de startup que estão produzindo inovação mesmo, são praticantes de meditação, Isso é verdade. fazem curso de sintonia, de mediunidade, como os que nós temos no Se preocupam círculo, com o se alinhamento preocupam da com a energia. integração de todas as dimensões do seu ser. O que é que começa a acontecer com eles? Eles começam a ter experiências psíquicas de contato. No nosso caso, quando eu fundei o Círculo, eu produzi aquele documentário Data Limite segundo Chico Xavier. Sim. E depois daquilo, a gente foi... Eu não aguentava, não conseguia mais trabalhar com qualquer outra coisa que não fosse a expansão de consciência. Falava, cara, o mundo já está cheio de marqueteiros, de bons marqueteiros. Será que eu tenho que ser um marqueteiro de coisas que têm preço ou de coisas que têm valor? E aí a gente fundou o Círculo como escola filosófica, nessa linha de autoconhecimento, de contato. E hoje a gente desenvolve realmente cursos voltados para essa área. Mas você com sente? esse contato. Sim. O que Sim. você sente? Olha, no começo, o nosso contato foi muito ligado a seres que estão relacionados com o trabalho de um general aqui no Brasil chamado Alfredo Moacir Uchoa. Daqui a pouco você me fala, peraí. Hein, Juliano? Você estava falando do general. Isso, o show. No nosso trabalho, a gente tem contato psíquico com os seres que entraram em contato com o general Uchoa em Alexânia na década de 50. Imagina você, um general do Exército Brasileiro, professor catedrático Na década de 50. de engenharia da AMAN, que ia para a fazenda de Alexânia, colocava os paranormais da pesquisa em sintonia e começava a observar fenômenos objetivos, olhos abertos, bolas de luz, naves, lançavam flashes e contatos telepáticos. A documentação do general... O general era conhecido no Correio Brasiliense como o General das Estrelas. Tanto que ele faz o primeiro fórum de ufologia internacional do Brasil, ele traz o pai da ufologia nos Estados Unidos, que é o J.L. Hynek. Quando a gente fala assim, contatos imediatos de segundo grau, terceiro grau, quem criou esses graus foi o J.L. Hynek. Olha que interessante isso. E esse cara vem ao Brasil para conhecer o General Uchoa, o trabalho do General Uchoa, tudo o que ele estava fazendo. Quando nós fundamos o Círculo Escola Filosófica, pelos contatos psíquicos, o que nós fomos informados é vocês precisam continuar o trabalho do Uchoa. Então, Porque missão. é hora de levar isso para frente. Popularizar. Popularizar. Não só, Regina, aquela coisa assim de contato, Sim. ou então uma brisa. Não, é normalizar. A gente precisa sair de um sensacionalismo que foi feito sobre a questão dos extraterrestres. Do show, né? E normalizar. É verdade. Enquanto a gente não normalizar, a gente não vai ter tranquilidade de entender que tipo de cooperação e de fraternidade a gente vai ter. Pessoas... Posso te entregar, tia? Pô, por favor. A tia estava me contando aqui na sua saída, ela falou que ela teve uns sonhos. Muita gente, você que está em casa, que às vezes muita gente tem sonhos com esses seres. Muita gente acorda pensando ou dorme pensando em problemas, com crise de significado, que aliás é um problema generalizado na nossa sociedade, depressão, angústia, estresse, essa crise de não saber se eu estou no emprego certo, se isso que eu estou fazendo vale a pena. Tem uma crise generalizada, as pessoas estão procurando significado, sentido. Verdade. Aí elas dormem numa noite, sonham que tem um encontro com um ser, e esse ser toca, esse ser leva para um lugar, esse ser faz uma série de coisas. A pessoa acorda e Resolveu. tem um Agora, clique. esses seres, eu acho que tem várias raças deles, não é? Assim, Várias não é só raças. o, digamos, humanoide, né? Que é aquele que a gente conhece. Sim, que com é certeza. Aí entra uma coisa da filosofia hermética egípcia, né? Tinha um princípio na filosofia egípcia que fala o que está em cima é como o que está embaixo, o que está embaixo é como o que está em cima. Pô, se a gente pensar literalmente, vamos pensar no que tem aqui embaixo, na Avenida Paulista. Gente de todas as tribos, de todas as raças, de todos os estilos, diversas expressões de vida e tal. Por que é que no universo não ia ser igual? Igual, verdade. São diversas raças, ó.
O último levantamento do SETI Institute, que é o Search for Extraterrestrial Institute, né? Instituto para Pesquisa de Vida Extraterrestre, levantou o seguinte: o nosso Sol é uma estrela de 400 bilhões de estrelas da nossa galáxia, que é uma galáxia de 100 bilhões de galáxias do universo mapeado até agora. Vai ficando pequenininho, 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 pequenininho. Vou fazer uma conta de padeira, assim, uma conta rápida. Se todas essas estrelas tiverem 9 planetas como a nossa, a gente sabe que não é assim, mas só para fazer a brincadeira matemática, 9 vezes 400 bilhões vezes 100 bilhões, quanto dá? Inimaginável. 360 sextilhões. Eu fiz um curso de astronomia e aí o meu professor, eu já comentei com a tia, meu professor falava que é o seguinte: imagine uma fazenda. O que a gente conhece do universo é um quarto dentro da sede dessa fazenda. E a gente só chegou na porta do quarto, a gente não conheceu nem a casa inteira. É verdade. Que dirá o jardim, é uma fazenda, então a gente não conhece nada. Nada. Ô Juliano... Quando a gente pensa isso, na verdade, você vê que a pessoa ainda vira para mim e pergunta assim: mas você acredita mesmo em extraterrestres? Mas eles estão entre nós? Mas eles estão. A minha pergunta é isso é foto ou ilustração? Isso são ilustrações. Ilustrações. São ilustrações. Essa é a ilustração de um reptiliano. Seria uma raça muito parecida com os nossos répteis. Diferentes, bem diferentes, tá vendo? Ó, você tá vendo aí reptilianos em terra. Esse aí é um reptiliano bombado, né? Ele tem um corpão. Ele consegue um patrocínio de uma grande academia fácil, esse reptiliano, se ele aparecer. Né? Seriam seres que estariam em contato. E daqueles seres que estariam em contato. Todos mais evoluídos, não sei nem dizer se é emocional, mas todos mais evoluídos que a gente, em todos os sentidos. Existem talvez diferentes aspectos de evolução, porque você pode considerar a evolução tecnológica, mas você também pode olhar pelo aspecto da evolução espiritual, evolução de consciência. Nem sempre elas caminham juntas. A humanidade terrestre é uma prova disso. Como nós avançamos na Segunda Guerra Mundial em termos de tecnologia, conhecimento científico, e o quanto nós pisamos no barro. Agora, na bola, não é? Você citou aí a data limite, né? Que a data limite estabelecida pelo Chico Xavier era 19 de julho, se não me engano. 20 de julho de 20 2019. de julho de 2019. E eu lembro que todo mundo virou 21, 22. Não aconteceu nada, até que dezembro chegou. E aí veio o coronavírus, e aí o mundo mudou. Quer dizer, a data limite foi o ano de 2019 pra gente. Depois disso o mundo passou a ser outro. Foi curioso pra gente como produtores, porque nós imaginávamos que depois de 2019 haveria um desinteresse do documentário. E em 2020, com toda a situação que ocorreu, as pessoas foram obrigadas, pelo isolamento social, a olhar para dentro de si. Por isso que eu falo que não dá para dissociar a ufologia de expansão de consciência, de autoconhecimento, de identidade. O que a pandemia obrigou muita gente a fazer foi olhar para dentro de si. Verdade. Em março, mais ou menos, a Anitta fez um post, porque ela assistiu o Data Limite e postou o Data Limite. Foram 4 milhões de novas visualizações depois disso. Quer dizer, era um momento em que as pessoas queriam pensar. E curioso que o receio da data limite, ou o aspecto, né, de prazo que foi dado, foi com o medo das ogivas nucleares, de uma guerra nuclear. Gente, se a gente entrar numa guerra nuclear hoje... Acabou o planeta. Acabou. Não sei se vocês lembram, em 2018, mais ou menos, estava uma tensão muito grande entre Trump e o Kim Jong. Estava muito forte. E agora a gente está no momento... O Prêmio Nobel da Paz, naquele ano, foi para uma ONG pró-desarmamento nuclear. Mas agora a gente está num momento tenso também, né? Claro. Rússia e Ucrânia, e todo mundo de olho, manda arma. Então, mas veja que coisa interessante. Todo mundo tinha um medo muito grande da guerra nuclear até 2019. E o que nós vimos com a pandemia foi sim uma guerra mundial. Exato. Mas onde todos os países foram obrigados a trabalhar juntos. Foi o oposto do que poderia ser uma guerra nuclear de irmão matando irmão. Não, houve uma união forçosa, temporária, com coalizões, seja o que for,
mas nós vivemos uma experiência como humanidade diferente de tudo que nós já havíamos vivido. A mente, o plano mental de toda a população da Terra estava pensando a mesma coisa. Tanto que vacinar, os países ricos se vacinaram e tal, os que não se vacinaram porque não tiveram condições, contaminaram tudo de novo. Então, assim, não adiantava, né? Ou todo mundo. Mesmo aqui, ou ninguém. Esse pequeno novo surto que nós estamos tendo, são mais 80% das pessoas que estão internadas gravemente não cumpriram o calendário de vacinação. Agora, Juliana, deixa eu fazer uma pergunta de leiga. Claro, leiga. Todo mundo aqui é leigo, menos ele. Eu achei que ela fosse falar uma pergunta de lady, mas ela falou uma pergunta de leiga. Por exemplo, a gente pode... Eu sei que é uma lenda que tem assim, mas essas pessoas muito famosas que elas são, tipo Einstein, por exemplo, né? Ou pessoas que vieram ao mundo com ensinamentos ou das suas profissões de muita inteligência. Elas podem ser consideradas mesmo extraterrestres que vieram em forma humana? Podem sim, porque, e olha que louco isso, a principal referência que a gente vai ter disso é num livro chamado A Gênese, publicado por Allan Kardec, no final de 1880 e tantos. Mas o Kardec ele fazia experiências mediúnicas onde ele chegou a receber um espírito de Júpiter, um cidadão de Júpiter. Você fala, mas Juliano, Júpiter é um planeta gasoso. Sim, e a estrutura da civilização de lá, ela é muito mais sutil do que a nossa, uma outra dimensão, uma dimensão mais sutil. Mas esse espírito era um ser humano terrestre, porque dentro da ideia codificada pelo professor Hippolyte, os mundos são palcos de existência. Os diferentes planetas são lugares para a gente ter experiências. O planeta, ele tem uma classificação de acordo com a humanidade que está ali. Então, se você tem um planeta, por exemplo, como o nosso, que ainda tem muita guerra, muito problema, muito ódio, você tem um planeta de provas e expiações. No caso de Júpiter, seria um mundo feliz, com espíritos muito mais evoluídos. Esse espírito que se manifesta lá era um oleiro chamado Bernard Palissy, que atinge um nível de evolução tão grande que ele não consegue reencarnar na Terra. E ele vai e reencarna em Júpiter. Aí é curioso a gente pensar nisso, né? Ele era um espírito terrestre, que virou um ex-terrestre, que virou um extraterrestre. Olha o plano de carreira dele. E o contrário também dá. Por quê? De tempos em tempos, a humanidade terrestre precisa avançar. E a gente sabe que a gente está num momento de transição. Tem um novo mundo, tem tanta coisa acontecendo. Pensa no sentido, colaboratividade. É mesmo. Reciclagem, suficiência, capitalismo consciente, inclusão, valorização das diferenças, a elevação da identidade, a psicologia de pontos fortes, não é? De Donald Clifton, que chama a nossa atenção, fala, olha, e se a gente parar de olhar para aquilo que a gente tem de ruim e começar a olhar para aquilo que a gente tem de bom, naturalmente. Juliana, e sempre que eu vejo assim, essas explorações e tal, estão procurando vida em outros planetas e partem do pressuposto de que tem que haver água. Aí eu fico pensando, mas eles estão procurando vida como semelhante à nossa, mas pode ser que haja uma outra civilização que viva mesmo sem água. Faz sentido esse meu... Eu sempre fico pensando, entendo, mas eles estão procurando a mesma vida daqui, lá? Não, lá é lá, aqui é aqui. Com certeza. E estruturas completamente diferentes. O seu comentário me lembra Chico Xavier no programa Pinga Fogo de 1971, que é até hoje o recorde de Ibope da televisão brasileira. Quase 80% da audiência estava assistindo aquele homem. As pessoas perguntam para Chico Xavier, Chico, tinha uma sonda chegando pela primeira vez em Marte, em 71. Fala assim, Chico, será que nós vamos conhecer os marcianos, os verdinhos e tal? E ele responde com aquela sabedoria dele, ele fala, antes de nós avançarmos com essa procura, nós precisamos entender que a vida se estende por outras dimensões. Outras dimensões, ou seja, outras realidades vibratórias, não é? Hoje a gente consegue começar a entender, sei lá, esse estúdio aqui, ele está cheio de ondas de celular 4G,
Wi-Fi, Nossos ondas pensamentos. de rádio, nossos pensamentos. Verdade. E, no entanto, a gente não consegue enxergar Nada com os disso. nossos olhos físicos. Os nossos olhos pegam do espectro eletromagnético, né? Só 5%. A gente não enxerga a onda de rádio. Não consigo ver a onda. Só que você UV. sintoniza, tá lá, né? Agora, para sintoniza, quer fazer mais alguma Não, pergunta? não, Precisa não, encerrar. não. Agora, para encerrar, então, essas sondas, todas essas experiências e tal, talvez elas já estejam em contato com outros seres, mas não divulgam pra gente, é isso? O astronauta Edgar Mitchell, que foi o 6º homem a pisar na Lua, eu tive a oportunidade de estar com ele em 2015. Nossa, que legal. Ele afirmou categoricamente para a gente nos corredores do Cabo Canaveral, lá na Flórida. Falou, durante todo o percurso da nave que o levou até a Lua, durante todo o percurso, eles observavam sondas luminosas acompanhando a nave até lá. Interessante. Isso vindo do 6º homem que pisou a Lua, que volta num estado de expansão de consciência tão grande que começa a reunir pessoas que diziam ter contatos psíquicos, dar, vamos dizer, atenção para essas pessoas e começa a entender que muito mais do que os quilômetros e anos-luz que nos separam, a grande barreira entre nós, esses seres, ou a barreira final, é a consciência. Só que ele não pode falar isso oficialmente, ou ele falou oficialmente? Ele falou em rádio e televisão, inclusive para nós em documentários. Interessante. Interessante porque lembra hoje em dia esse que voa, que a gente filma, drone. Drone. Drones. Zé, Não é? será que nós estamos chegando lá? Será que esses contatos psíquicos conseguem antecipar coisas do futuro? Será que precisa antecipar coisas do futuro? Ou a gente precisa? entendeu? Ou a gente precisa fixar no aqui e agora e evoluir no aqui e agora? Ou quem sabe o futuro possa servir de inspiração para que, ao pensar se esse é o futuro que eu desejo, que atitude eu posso ter agora? Exato. É isso, é. Esse Instagram, Juliano Posati, é o seu pessoal? É o meu pessoal. Juliano Posati, com Z-P-I, sem nenhuma letra dobrada. E o site do Círculo Escola é circuloescola.com. O que vocês disponibilizam no site? Nós temos um portfólio completo de cursos voltados para expansão de consciência, exoconsciência, desenvolvimento psíquico da mediunidade, autoconhecimento e espiritualidade, saúde, uma escolha do espírito, não é? E nós temos visto as nossas... Saúde, uma escolha do espírito, por exemplo, é uma técnica de cura celular idealizada pela doutora Mônica de Medeiros, hoje já validada pela Associação para Terapias Integrativas da Suíça. Então é muito uma conteúdo. técnica muito interessante. Cursos abertos, cursos gratuitos. Nosso curso de desenvolvimento mediúnico, por exemplo, é um curso gratuito. Ótimo. Sempre muito bom. Circuloescola.com. Meu querido, muito obrigada. Venha sempre que quiser. Adorei. Sempre Obrigado um pelo prazer e a vontade de conversar a tarde toda, né? Porque é tão interessante. Muito a gente vai interessante. lembrando, né, Serginho? Muito Olha, interessante. próximo convite podia sentar, tomar um cafezinho na mineira. É verdade. Temos muitas saudades disso. Mas e essa pandemia, Juliano? Pois Pelo é. amor de Deus. Muito obrigada, viu? Obrigado a você. A gente vai daqui a pouco, Daqui né? a pouquinho eu te encontro lá, Serginho.